Bem-vindos a mais um Entrevista Mais. Hoje eu tenho o privilégio de receber uma figura que tem se notabilizado bastante nos últimos anos, sobretudo pela sua forma interventiva nas redes sociais, na comunicação e também nas pesquisas e comentários ao nível da mass media. Eu falo do historiador Egídio Vaz, pesquisador. Bem-vindo ao Entrevista Mais, eu tenho um grande prazer em tê-lo aqui para estes minutos de conversa acima de tudo. Muito obrigado, é todo uma honra de estar aqui, um espaço privilegiado para trocarmos alguns considerandos em torno do que você quiser. Pois, eu começaria mesmo por aí. É historiador, é pesquisador e nos últimos anos tem estado a notabilizar-se acima de tudo pelo grande trabalho de campo que tem estado a fazer e pelo contributo que tem estado a dar à comunicação social, particularmente. Como é que surge este seu lado pesquisador e, sobretudo, esta especialização na área da comunicação? Bom, tenho especialização em comunicação, para além de ser historiador. Eu, desde 2004, tenho trabalhado na área, de uma ou outra maneira, ligada à comunicação, informação e pesquisa. Comecei a minha carreira de pesquisador, nesse caso específico, no extinto Centro de Documentação e Pesquisa para a África Austral, SARDEC, que na altura era um braço de informação e comunicação da SADC. E eles tinham cá, em Maputo, a única sucursal com sede em Harare. Mas depois da primeira remodelação, também a reestruturação da SADC, e transportaram toda a unidade de comunicação para Gaborone. Então, eu, na altura, deixei e entrei para as consultorias em termos de comunicação. Trabalhei, pelo menos, para 5 governos estrangeiros. O governo britânico, suíço, holandês, e depois fundamos, eu e o Ariel aqui, a IREX, que é uma organização americana para o fortalecimento da mídia. E depois fui ser o analista político do governo do Canadá e dentro disto também com uma forte ligação para especificamente a pesquisa, porque sou nesse momento pesquisador do Centro de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, e é ali que me dá toda esta guarida, para além também de ser o membro da Associação Americana para Pesquisa e Ensino em Jornalismo, EJMC. Então, são essas duas organizações que me têm dado todo o suporte necessário, principalmente metodológico e até o embasamento, digamos assim, político, que me permite avançar nas minhas pesquisas em relação à comunicação. Vai perceber que estou a fazer o grande uso da minha formação base, que é a história, para compreender e ajustar as minhas pesquisas em comunicação, e isso é um caso muito interessante, porque o curso de 5 anos de história que eu fiz na Universidade de Milano, em 2004, permitiu-me dominar muito bem essa dita ferramenta, algo que também não se vem se notando com muitas dificuldades esses últimos temos problemas muito sérios de estudos interdisciplinares para compreender esses fenômenos. Agora, o meu aventureirismo, quando eu digo aventureirismo, é porque grande parte das pesquisas que eu faço ou são por mim mesmo patrocinadas, e, portanto, são pesquisas não pagas, ou são pesquisas que, depois de fazê-las e publicá-las no exterior, tento eu emprestar aqui algum resumo e tentar ver se pode discutir o país com alguma base. Nesse momento estou mesmo muito preocupado em compreender uma coisa que está a assolar o país neste momento, que é a chamada decadência da verdade. O que é isso, decadência da verdade? É que com o advento da comunicação, essas novas comunicações, chama-se new media, redes sociais, e depois estamos numa situação onde os jornais andam sufocados, mas também a própria economia da comunicação televisiva, surge aqui aquilo que se chama decadência da verdade, que é a sobreposição da opinião pessoal sobre os factos.
ultimamente já nem conseguimos acordar se a independência de Moçambique foi boa ou não. Quer dizer, há tanta opinião sobre os factos que há momentos em que se questiona onde é que nós estamos, afinal. E para onde Esses são os tais efeitos da New Media? Bom, um dos efeitos da New Media podemos ter efeitos positivos, também podemos ter efeitos negativos. Existem muitos e bons efeitos positivos que as novas tecnologias de informação e comunicação das redes sociais trouxeram. Por exemplo, a velocidade com que se obtém, com que se lê o jornal, a notícia, a integração, por exemplo, dos órgãos televisivos na New Media, onde partilham parte do conteúdo noticioso de uma forma gratuita. Por exemplo, os jornais, inclusive, que também partilham o conteúdo e permitem uma interação um pouco mais rápida e instantânea com os seus usuários. A partir deste debate, também os próprios órgãos de informação conseguem olhar e medir a temperatura. Mesmo essas redes sociais também são uma grande fonte de observação dos titulares da governação do país, porque a partir disto o povo está a dialogar, os cidadãos estão a dialogar e estão a colocar os problemas. É uma fonte onde, de uma forma direta, o governo e todos os interessados podem ver e aperceber-se do que está a acontecer. Todavia, também está a surgir um novo fenômeno desmoralizador, um novo fenômeno paralisador, a dimensão do cinismo, da incerteza, da ansiedade. E por falar da ansiedade, existe um termo que em inglês pode ser FOMO, Fear of Missing Out, quer dizer, é o medo de perder algo. As pessoas colocam, por exemplo, nas redes sociais, aquilo que acham que serve os seus interesses. Se as pessoas querem se apresentar como pessoas que estão muito bem-sucedidas, vão colocar isso. Se as pessoas querem projetar o governo como que não está fazendo nada, também podem colocar. E assim sucessivamente. O que vai acontecer é que as pessoas vão adotando, eventualmente, aquilo que adotam a informação, assumem a informação que vem nas redes sociais como sendo representativa da realidade, quando, na verdade, ali é um concurso de interesses também. O que tem sucedido e que nós temos estado a acompanhar é que o Egídio Vaz tem um grande leque de seguidores a nível nacional e a nível internacional pela forma própria como coloca as suas opiniões, os factos, e isso algumas vezes cria algum choque. Será esse cinismo de que fala, das redes sociais? Sim, quer dizer, o cinismo surge muitas das vezes quando existe o conflito dos interesses. Eu vou dizer uma coisa. Na minha própria trajetória, eu em algum momento desta vida tomei posições extremamente críticas sobre em relação à governação, o que alguns setores acharam que serviam aos seus próprios interesses, então começaram a seguir por exatamente ser isso. Como costumava-se dizer, tipo, tu falas em nome do povo. Mas depois alterei. Mas ao longo dos 7 anos eu sempre dizia, olha, eu escrevo, mas atenção, nada garante que eu não mude de ideias. Eu posso mudar de ideias. Então, essa coisa de dizer que eu falo em nome do povo, isso não é tão assim. Cada um deve pensar por si e eu vou dando aqui as ferramentas. E quando tu alteras a opinião, como costuma-se dizer, és alvo de muita crítica, mas isso percebe-se. Isso percebe-se muitas vezes porque grande parte, apesar de as pessoas terem a informação, ultimamente as pessoas também não consomem a informação. E isso de acordo com estudos da neurociência dos Estados Unidos da América, ele diz que o nosso cérebro precisa de algum tempo para processar a informação. Mas com esses celulares que nós temos, estamos todos os dias, até irmos dormir, a recebermos a informação. Temos muito pouco tempo para digerir a informação. E quando aparentemente estamos a dormir, nós não estamos desligados. Estamos a processar parte dessa informação e acordamos
com mais informação ainda por digerir. Então, vai perceber que, por exemplo, as pessoas ultimamente preferem mais o WhatsApp. Por quê? Por causa da foto. Então, mesmo que seja notícia, mesmo que tu envie uma ligação externa para ir ler toda a notícia, elas vão preferir ver a foto, a miniaturização. Por quê? Porque é mais fácil de ver e de ler. E, por exemplo, já as pessoas gostam de textos pequeninos, ou seja, conclusões ou ideias feitas. Então, já isso tem efeito cataclítico sobre os nossos hábitos de leitura. Por exemplo, as pessoas leem pouco. Esse não é um problema apenas local, é um problema global. E uma das consequências é justamente que estamos a formar, nesse momento, para analfabetos funcionais, que são pessoas que não incapazes de ler textos complexos e compreendê-los. Estamos também a formar grande parte das pessoas em cínicos, que são pessoas que, cínicos são aqueles que acreditam mais na sua opinião, justamente por causa da possibilidade de colocar essa opinião, expor essa opinião aos outros. Olha, antigamente nós escrevíamos, aliás, o editor tinha que ler por semana, o editor de um jornal, por semana, eventualmente 50 cartas ou 70 cartas de leitores e escolher uma ou duas. E quando aparecesse essa carta, era para lermos todos essa carta. Agora já não. Alguém pode escrever essa carta, alguém vai tirar a fotografia e vai se discutir num outro sítio. Então, estamos também a formar não só analfabetos funcionais, que são pessoas que não conseguem processar muito bem e preguiçosos, são pessoas, estamos a baixar de uma forma gradativa os nossos hábitos e níveis de leitura e que no limite vai nos impedir de termos uma sociedade que debate alternativas. Então, dito isso, eu julgo e compreendo, porque eu sou empreendedor nesta perspectiva de que tento buscar as alternativas, tento ler, tento perceber e tento inclusive monitorar o comportamento dos indivíduos nesta dimensão. Então, não estou muito, digamos assim, abalado ou nem tenho medo disso. Pelo contrário, as evidências mostram que, apesar dessas críticas, as pessoas não querem me perder. Pois, continua mesmo assim a multiplicar o número de seguidores. Continua. Agora, por exemplo, foi lançada uma campanha face a um comentário que o Egídio fez nos últimos dias, uma campanha para bloquear o Egídio Vaz. E esta campanha, por aquilo que temos estado a conversar, está a ter o efeito contrário àquilo que seria desejado. Sim, está a ter um efeito contrário para aquilo que está sendo desejado. De novo, é aquilo que eu estava aqui a falar, as pessoas querem fotografias. Num debate de aproximadamente 100, 400 e tal comentários, fosse extrair uma parte onde se assumiu que eu estava a faltar respeito com alguém e por causa disso então tinha que se bloquear o Egídio Vaz. Mas as pessoas, curiosamente, as pessoas que estavam a anunciar essa campanha para me bloquear não me bloqueavam, continuavam meus seguidores e os outros também. Olha, por segundo passam pelo meu mural 10 pessoas no mínimo e em cada 30 minutos eu ganho 5 novos seguidores. Então, saber que é uma avalanche que não quer, ninguém quer perder Egídio Vaz, independentemente de estar alinhado com ele ou não. Pois, Egídio, vamos falar sobre a forma como têm estado a ser usadas, ou como devem ser usadas, ou como podem ser usadas estas ferramentas de comunicação da New Media. Sobretudo, se falarmos num nível macro, o governo, os órgãos de comunicação social, como é que os podem, como é que os devem explorar de forma a torná-los mais, se quisermos, massivos? Uma das coisas que eu sempre me preocupou é justamente essa. As entidades, principalmente entidades legais, estou aqui a falar do governo, os órgãos de informação e comunicação, a sociedade civil. A primeira noção que deve perceber é que nós vivemos nesse momento num concurso pela atenção. Então, este concurso, essa concorrência é desenfreada e quase que selvática. Então, a necessidade de presença
de chamada de atenção e de influência através da informação é mais que nunca perene. E o segundo elemento que todos esses devem saber é que a new media, as redes sociais, são as mais preponderantes porque são as que mais formam opinião do que necessariamente os órgãos de informação. Sabe por quê? Porque está escrita o debate e a informação, grande parte do debate e da informação que se encontra na internet, nas redes sociais, está feita em língua que, como costuma dizer, a gente entende. Okay? Ao contrário, por exemplo, do rigor metodológico que um jornal precisa de perseguir, apesar do rigor linguístico que um jornalista televisivo precisa de observar, apesar do rigor quase que jurídico legal que um documento do governo precisa de apresentar, apesar do rigor e do jargão da sociedade civil, ok? Então, nas redes sociais, a malta se entende. E é este entendimento, este consenso que prevalece sobre tudo o resto. E por causa disto, estas outras entidades ditas legais, se querem estar presentes nas redes sociais, estejam a sério. Ou esteja a sério, ou não esteja de vez. As estratégias de tiro e fuga, né? O hit and run, não funcionam. Não basta só ter uma página, é preciso estar lá. E eu tenho notado com muita tristeza que o nosso governo está, em parte, a prejudicar-se bastante por não conseguir melhorar a forma como comunica. Que cria-me um grande embaraço quando olho um governo com mais de 20 assessores de comunicação, um para cada ministério, e esse mesmo governo depender eventualmente da máquina de comunicação do Partido Frelimo para lhes fazer as coisas. E quem está a fazer as coisas lá, eventualmente, é um grupo muito pequeno. Então, eu pergunto, o que está a fazer outro grupo? Só ficar a mandar a agenda e conferência de imprensa aos jornalistas? Os assessores estão a fazer o quê? Eu já fiz uma pesquisa de opinião, recente inclusive, onde eu tentei aferir o nível de aprovação dos ministros. E eu fiz, às vezes, uma dessas vezes eu fiz uma pergunta: quantos ministros conhece? E quem desses, na sua opinião, tem o melhor? E estou a fazer isso há 4 anos. E os nomes são os mesmos. Isso não é porque eles podem ser de facto melhores ou alguma coisa. Não, é porque eles tentam, com os seus próprios meios e as suas próprias táticas, de comunicar, de estar na imprensa, de estar a prestar contas aos cidadãos. E os outros simplesmente dizem que pronto, o nosso trabalho não está na imprensa. Olha, 90% da política é comunicar. E se acha que a pessoa que vai fazer o trabalho do gabinete apenas que é 90%, então essa pessoa não é mesmo político. Ok? Então, fiz uma outra pesquisa, por exemplo, sobre os websites do governo. Bom, para além de alguns ministérios não terem website, dos que estão, por exemplo, online, dos que estão funcionais, 80% não são atualizados. Okay? Isso é um grande erro? É um grande erro. Então, se nós temos a partir... Por quê? Olha, se queres combater o fake news, nesse momento, notícias falsas, nomeações falsas, não há outro caminho, senão para criar a internet. Aliás, criar página da internet. Em vez de enviar o e-mail, em vez de enviar o PDF para as redações, publica ali. A fonte é sua, é indisputável. Ok? Então, tu contornas de uma vez por todas qualquer tipo de fake news do WhatsApp. Por quê? Porque as pessoas vão saber que, não, isto aqui não está na página oficial. E por isso que não é verdadeiro. As notícias mais recentes deste ministério estão aqui. Alright? Então, eu não estou aqui a dizer coisas de outro mundo, mas é um trabalho da assessoria da imprensa de comunicação. Tratar dessas coisas aqui, que é também para mostrar o que está acontecendo. É uma obrigação do Estado e de todas as atividades do Estado, até uma obrigação legal, de publicidade. Claro que não é publicidade paga, mas tem que comunicar.
fiz esta coisa. Todo mundo sabe dessas coisas. Então, temos problemas. E se nós não avançamos muito... Então, esta forma de comunicar, onde chama-se comunicação delegada, onde uma entidade assume que quem tem o papel de comunicar são os órgãos de imprensa. Isso é comunicação delegada, mas a imprensa também, nós todos sabemos, tu, enquanto especialista como eu, em comunicação e informação, sabemos muito bem que nós temos nossa agenda. O que nós selecionamos, pôr no jornal, ninguém sabe para além da redação e dos patrões daquela redação. O que entende, o que lhe levou a ti me chamar hoje, ninguém entende. Podia ser muito mais outra pessoa aqui a dizer as coisas. Então, é importante para mim que esse governo reflita muito, porque existe um concurso de informação. Olha, vou dar mais um exemplo muito concreto. Neste momento, o CIP, Centro de Biblioteca Pública, está a correr uma campanha, Eu Não Pago. Okay? E depois, essa campanha descambou numa outra campanha, que é de vitimização, onde o CIP está se apresentando como pessoa que está sendo perseguida pelas autoridades porque as autoridades policiais estão a impedir que os que se fazem até ao CIP enverguem as camisetas ali. Mas eu vou lhe dizer uma coisa muito interessante. Não sou especialista em ciências policiais, nem sou mesmo, sou mero historiador, mas é uma coisa muito interessante que os estudos de comunicação e principalmente nos new media trazem um conceito que chama-se Smart Mob. Smart Mob, traduzido, significa uma confusão inteligente. Isso acontece quando, por exemplo, numa festa, as pessoas... aliás, primeiro o smart. Por que é o smart? É porque a aglomeração e a atividade, tanto de protesto ou de manifestação das pessoas, foi convocada com recurso às tecnologias de comunicação e informação. Okay. E o CIP fez isso. Entrou no Facebook, convidou as pessoas, venham buscar as camisetas. Só que as pessoas iam para lá em grupos, talvez de 5, ou de 6, ou de 10, vestiam a camiseta e ficavam ali na sombra. Você não sabe e você pode não esperar que a qualquer momento e por qualquer ideia, aquele grupo decida começar a fazer marchas. E isso escala. Percebes? E a ciência de controle de grupo, que a polícia bem conhece, percebeu isso. Diz que não, o objetivo daqui era para esses senhores virem buscar as camisetas e não ficar aqui. Sugeriu para que eles se dispersassem e fossem fazer, fossem para suas casas e vestissem as camisetas numa outra perspectiva. Olha, eu sou acadêmico, tenho que entender também a polícia que o que está a tentar preservar. Está a tentar preservar um bem maior. Não estava a coartar, não recolheu as camisetas, não estava a bater, simplesmente estava a sugerir isso. E veja como é que depois desta campanha em que descambou num outro assunto, de que o Estado está contra as organizações, os direitos e as liberdades civis, etc. Mas o convite do CIP foi simplesmente para que as pessoas fossem buscar as camisetas e as usassem. O objetivo acaba ali. A partir do momento que você pega a camiseta, o objetivo do CIP está feito. Claro que é para ser vestido, mas não em campanha eventualmente. Não, há um concurso de objetivos, ok? Todos eles legais, até constitucionais, porque o Estado também é constitucionalmente responsável em preservar a segurança. Mas também os nossos direitos são inalienáveis, de manifestar. Mas o objetivo do CIP, ao chamar aquelas pessoas, era não para ir manifestar, mas para pegar a camiseta e vestir. Está a perceber o ponto? Então, isto tudo, o que sugere? Isso tudo sugere que temos que ser também, quer dizer, a inteligência do Estado moçambicano, a presença desse mesmo Estado moçambicano nas redes sociais, precisa de estar ajustada ou aquilatada à sofisticação
que as organizações de sociedade civil também estão a usar, porque está a usar muito bem. Está lá presente, está lá todos os dias, estão a fazer. E os indivíduos singulares, como eu e os outros formadores de opinião, também estamos lá. E ninguém quer sair de lá, parece que estamos num charco. Então, ou as coisas nos encontram aqui, ou é isso mesmo que nós vamos consumir e vamos debater. Esse aspecto coloca-se também, portanto, em relação aos órgãos de comunicação, a rádio, a televisão, aos jornais, o uso, portanto, destas new media, sobretudo na velocidade, olhando para a velocidade que elas têm. Portanto, o colocar as notícias hoje, por exemplo, na tela da televisão, se calhar é menos veloz que colocá-las numa new media, no WhatsApp, por exemplo, no YouTube. Pois, uma das coisas que, por exemplo, o negócio da comunicação em Moçambique, principalmente da televisão, não flore muito, é justamente por causa da fonte de rendimento, a estrutura de rendimento e de lucro de todos os órgãos de informação. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde eu estive também a estudar essas coisas, grande parte da fonte da receita da televisão, então vou falar de 45% a 46%, vem da subscrição. Tinha que ser da recolha, okay? De subscrições que a TV+, os outros deviam receber mensalmente esse tipo de renda. Os jornais também é a mesma coisa, são 70% vem de venda direta. E isso livra um pouco a pressão sobre a publicidade. Percebes? Então, aqui é um pouco diferente. A notícia em si, na televisão, não tem tanto... Quer dizer, a questão não tem tanto valor do que a publicidade, porque os industriais precisam da publicidade para sustentar a atividade jornalística, digamos assim. Então, apesar dos pesares, existe ainda dentro dos industriais de comunicação em Moçambique uma sensação de que colocar as notícias nas redes sociais, todas elas pelo menos, é um pouco arriscado, porque depois o nosso jornal pode não ter mais interesse. Okay? Mas pelo menos os tópicos podiam ser muito importantes, que é para constituir-se como um chamariz, o driver. Não é? Mas também, e isso também é muito importante, não é necessariamente uma dica, mas o que tem sido a tendência lá fora é que os jornais, as televisões e as rádios colocam nos seus websites as notícias, não necessariamente porque gostam de dar informação de graça, não. É porque já começam também a fazer a chamada monetarização. Portanto, um website é um website, mas tem lá a publicidade. E a publicidade vai trazer também, mais uma vez, a renda. Então, eu estou confortável em dizer isso, é como modelo de negócio do Carta. O recente projeto editorial do Marcelo Moça, a distribuição noticiosa é gratuita. Ali a principal fonte de renda é a publicidade, mas também a publicidade só é maior ou é menor à medida em que se prova quantos visitantes tem por dia. Portanto, quanto maior a audiência tem um website, mais caro é colocar a publicidade ali. Então, estes são os vários modelos de negócios que eventualmente os órgãos de comunicação precisam de otimizar, que é para haver uma espécie de diversificação da renda, não é? Inclusive, nem preciso, a dada altura, por exemplo, ter que buscar publicidade aqui. Por exemplo, com a Google Ads, é possível buscar publicidades de outras partes do mundo e mesmo assim ter algum. É um mundo complexo sobre o qual precisa de sem dúvida, sem dúvida. Esta coisa de ser formador de opinião, o Egídio Vaz é um formador de opinião e muitas vezes, algumas vezes foi conotado como uma figura que estivesse ou esteja a seguir alguma agenda específica, sobretudo, ou de algum partido ou de alguma organização que pretenda colocar ou veicular determinado tipo de opinião para a sociedade. Como é que lida com este tipo de situação?
quando é confrontado, sobretudo, diretamente por aqueles que o seguem? Yeah. Olha, vou começar por dizer que eu não preciso de ser imparcial. Eu só preciso de ser objetivo. Eu declaro-me nhucista, assumido, admirador da forma como ele está a resolver os problemas do país e também tenho partido. Mas isso não me deve tirar a lucidez necessária, por exemplo, de exercer todos os meus direitos como cidadão. Ok? Nhucista, membro do Partido Frelimo, formador de opinião. Mas existe uma má ideia em Moçambique de que os membros do partido não têm ideias lúcidas. As pessoas, quando fazem análise, devem ser imparciais. Não é possível fazer imparcial. Imparcial é aquele que entra num debate e sai e não diz nada. Agora, ser objetivo é dizer as coisas de acordo com o conjunto de informação que tem e a forma como racionaliza. Este é que é o debate. Então, neste momento, existe uma grande preocupação popular. A dizer que existem cada vez menos pessoas imparciais Não. Os imparciais devem ser os juízes, mas todos nós precisamos de ser objetivos na nossa forma como abordamos as coisas, porque isso é assim. Eu tenho a minha forma de ver o país, tens a tua forma de ver o país. É importante que essas duas formas se confrontem para que a melhor forma de ver o país ou a junção destas duas formas seja a melhor. Alright? Então, neste debate político local, existem muitos equívocos. O primeiro equívoco é que a sociedade civil tem os melhores analistas. Não tem os melhores analistas. Existe uma regra básica que diz que quem paga uma orquestra escolhe a música. Se as pessoas ditas organizações da sociedade civil concorrem para fundos de um Estado estrangeiro, esse Estado estrangeiro tem seus interesses. Até podem ser bons para Moçambique, mas a implementação desses projetos vai ter que satisfazer os objetivos do parlamento desse mesmo Estado. Ok? Podemos ter, nós, como estamos sendo beneficiados, inclusive no emprego e em outras mais, tem que estar muito claro aqui. Mas é essa objetividade que deve ser importante. Se eu defendo o presidente Nussi pela forma como ele resolve e está a dirigir o país, outra pessoa pode dizer que não, mas tem que me dizer quem é o melhor então. E essa pessoa não deve estar embaraçada em promover o seu também. Porque tem que ser assim, ninguém deve me odiar por eu estar a dizer que então, nosso presidente da República, apesar dessa situação, está a governar bem o país. Não, alguém não deve dizer que você, Egídio, precisa ser imparcial. Não, o melhor candidato devia ser o meu. E promover-se. Essa é que é a objetividade. Mas neste momento que essa nação vive, esse momento, o Presidente da República é que é o Presidente Nussi. Pois, tocou num aspecto extremamente sensível nos dias de hoje, que é falar, portanto, da governação do Presidente Nussi. Faz, de facto, esta avaliação positiva do desempenho do Presidente da República, mormente a todas as questões sociais e económicas que o país atravessou neste período? A avaliação, corajosamente falando, é positiva frente aos desafios enfrentados e frente à forma como eles foram enfrentados e a taxa de sucesso. Ok? É positivo. Olha, e aqui eu preciso ser muito franco, mas bem franco mesmo. Este país está sendo contínuo desde 1975, ok? E desde 1975, os dirigentes que antecederam ao presidente Nussi fizeram muita coisa. Mas Estado. Há coisas
há compromissos assumidos em 75, há compromissos assumidos em 83, há compromissos assumidos em 92, há compromissos... E esses compromissos, como Estado, precisam de ser resolvidos ou honrados. Ok? Bom, durante o mandato do presidente Guebuza, nós tivemos um grande boom na construção, tivemos um grande boom, inclusive, na elevação da autoestima, tivemos um grande boom, inclusive, não digo bem boom, mas o nível de vida estava relativamente melhor que hoje. Mas não nos esqueçamos, antes dele esteve o presidente Chissano, que negociou a maior dívida deste país. Conseguiu no âmbito da iniciativa IPIC. Foi justamente isso que criou condições para que, durante o mandato do presidente Guebuza, ele fosse para o banco, metesse dinheiro aqui com muita facilidade. Por quê? Porque a nossa capacidade de crédito era relativamente superior. O presidente Chissano podia não ter feito tanta coisa assim, mas ele conseguiu uma coisa que é muito boa, que é no âmbito da iniciativa IPIC, e nós não podemos esquecer isso. Okay? É como alguém um jardineiro faz um jardim, depois vem outra pessoa, dança. Mas também é como um jardineiro faz um bom jardim, depois vem outra pessoa, vomita. O que eu estou a dizer é que os compromissos assumidos precisam ser honrados. Grande parte das dívidas que foram contraídas durante os últimos 10 anos começaram a maturar agora. Portanto, tem que começar a pagar. Vai ter que começar a pagar agora. Não vamos dizer que não tinhas que fazer as suas dívidas e depois pagar. Ok? Então, eu preciso perceber isso também. Então, mas há outras pessoas que quando vêm, parece que o país, em 2015, começou do zero, sem dívidas anteriores, sem problemas. Não foi bem assim. Egídio, para terminar, eu não posso deixar de lhe perguntar, porque é um assunto também dos dias de hoje, como é que avalia a estratégia de comunicação, do seu ponto de vista crítico, a estratégia de comunicação do Governo no tratamento do caso Manuel Chang? Bom, não há estratégia. O Governo simplesmente recusou-se a comentar, achando que este era um assunto essencialmente do Governo. Aliás, o assunto é essencialmente judicial. E qualquer pronunciamento feito sobre isso iria parecer estar a interferir no judiciário, ofendendo assim o princípio da separação e interdependência do poder. Esta é uma opção que o governo optou, mas outras opções alternativas podiam existir. Julga ter sido o melhor caminho este que o governo seguiu. Bom, Portanto, esse respeito do princípio de separação de poderes. Não, ou eventualmente poderia ter assumido um outro modelo de comunicação no qual deixasse ficar uma luz para o povo moçambicano, sobretudo pelo nível de preocupação e pelo nível de situação que gerou esta situação das dívidas. Sim, Hermínio, neste caso concreto, eu taticamente iria, como governo, instruir a PGR a ser mais comunicativa, dando atualização tempo a tempo. Eu iria instruir o Alto Comissário de Moçambique, em África do Sul, a dar eventualmente atualizações mais tempestivas sobre como é que o estado mental do Manuel Chang, como é que ele está sendo tratado, quais são as suas necessidades, qual é a sua moral, o que as autoridades consulares estão a fazer, essas coisas todas. Enquanto que do outro lado também a PGR poderia estar semanalmente, ou de uma forma periódica, dando atualizações, não só do processo lá, mas também cá internamente, alguns passos, dando alguma antevisão possível de quando é que se poderá levar as pessoas, os tais 18, à barra do tribunal, etc. Então, ali sim teríamos, digamos assim, esta necessidade de informação superada, porque só dizer que no âmbito da interdependência do poder nós não podemos, e separação, nós não podemos nos pronunciar quando nós temos um braço
do Estado, que é a PGR, que podia fazer um trabalho de relações públicas estupendo e não está a fazer. Pois. Eu ia por aí. Pois. Egídio, mesmo para terminar, com que Moçambique é que sonha para este ano de 2019? Bom, este ano será melhor que os anos anteriores. É um ano, digamos, extremamente político, onde as expectativas sobre as próximas eleições marcarão a agenda do dia. Mas, do ponto de vista econômico, que é a coisa mais importante, eu julgo que as pessoas sofrerão menos que sofreram em 2018 e anos anteriores, na medida que eu ouvi no Parlamento, por exemplo, vai-se passar, ou poderá-se passar, a lei do IVA, que é para baixar um pouco. Poderemos ter esses fluxos externos de capitais. As negociações com o FMI podem nos abrir um espaço, digamos assim, para que o Moçambique busque alternativas financeiras e financie os seus programas de desenvolvimento. Mas também eu espero e auguro, não estou a ver muito bem agressiva essa parte, mas a frente diplomática a moçambicana, se conseguisse melhorar e trabalhar a sua imagem a nível internacional, para ver se rapidamente também consiga, a partir disso, captar os investimentos que nós todos o precisamos. De uma ou de outra maneira, como costumo dizer, para mim, nós não vamos cair porque estamos sentados. O que pode acontecer é que nós, de 2019, poderemos nos levantar e caminhar. Egídio, eu quero agradecer a sua presença aqui no programa e, acima de tudo, estes momentos em que trocamos impressões e ficamos a saber um pouco mais em relação ao Egídio e, acima de tudo, o seu pensamento. Muito obrigado, Hermínio. Foi um prazer e uma honra enorme estar aqui mais uma vez, porque tenho de estar em outros programas e a TV Mais é a minha casa. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado também para si, estimado telespectador, que esteve a acompanhar-nos até esta altura. A conversa foi com Egídio Vaz, o historiador, pesquisador, formador de opinião e, enfim, tem várias nuances. Eu despeço-me e marco um novo encontro para dentro de semanas e até lá fico muito bem.